Pode ser que na literatura não exista um personagem mais interessante do que o malandro, que é retratado de várias maneiras nas histórias populares de muitas culturas. Ele é bem distinto do tolo, que, apesar de ser inofensivo, é também ingênuo e muitas vezes acaba se metendo em problemas. O tolo segue adiante alegremente, sonhando com suas aventuras, sem perceber que, se der mais um passo, vai cair de um penhasco. O malandro é esperto e astuto. Ele é a origem de todas as histórias travessas na literatura global, e não pode ser limitado a um único tipo de personagem. As narrativas sobre malandros existem desde tempos remotos e são consideradas fundamentais para a sociedade e a cultura. Elas são uma das formas mais antigas de expressão da humanidade. Os malandros são aqueles que desafiam as regras, os especialistas em artimanhas e os que ultrapassam fronteiras. Uma forma direta de descrever um malandro é dizendo que ele está constantemente envolvido com limites. Ele pode delinear, ultrapassar, mudar ou até mesmo apagar essas fronteiras, mas de alguma forma ele está sempre relacionado a elas. Em resumo, os malandros são mestres na manipulação de limites em todas as suas formas. Os malandros são constantes viajantes, mestres do equilíbrio. Enquanto tentamos descobrir de onde vêm, eles continuam a nos enganar, sempre escapando, sempre ultrapassando os limites que tentamos impor ao definir quem são. Talvez a principal lição que podemos aprender com os malandros seja que, não importa o que façamos, eles sempre estão um passo à nossa frente. As pessoas enganadas por trapaceiros e vendedores inescrupulosos são aquelas que não percebem as artimanhas do malandro. Eles são ludibriados devido à sua falta de astúcia, ganância ou auto-enganos. Precisamos ser um pouco espertos para evitar sermos enganados. Algumas pessoas podem acreditar sinceramente que estão ajudando os outros, mas na verdade estão enganando-os. Nesse cenário, tanto o enganador quanto a vítima não estão conscientes da astúcia envolvida. O malandro causa preocupação apenas quando age de maneira dissimulada em nossas vidas como uma entidade independente. Outra forma pela qual o malandro pode surgir é quando alguém fala a verdade, mas é improvável que acreditemos nessa pessoa. Na Idade Média, havia o bobo da corte, conhecido por dizer a verdade sem sofrer punição. Ele era a única pessoa autorizada pelo rei a ser honesta e desempenhava um papel importante na corte real. Para destacar seu privilégio especial, ele usava um chapéu com guizos e um cetro de bobo, semelhante à coroa e ao cetro do rei. O malandro faz parte de nós desde que desenvolvemos a consciência do nosso ego na infância. Este é o estágio mais inicial do mito do herói, essencial para amadurecer e se tornar uma pessoa completa. O ciclo do malandro representa a fase mais primitiva e menos desenvolvida da existência. O malandro é alguém cujas necessidades físicas controlam suas ações, agindo de maneira semelhante a um bebê em sua mentalidade. Sem nenhum propósito além de satisfazer necessidades básicas, o malandro é cruel, desconfiado e insensível. No começo, age quase como um animal, realizando travessuras maliciosas repetidamente. No entanto, ao fazer isso, algo muda dentro dele. Ao final de sua jornada de malandragem, ele começa a parecer mais com um adulto. O malandro se rebela contra regras e autoridades, semelhante ao id, que é a parte instintiva inconsciente presente desde o nascimento, que busca satisfação imediata de necessidades corporais, desejos emocionais e impulsos, e muitas vezes entra em conflito com o superego, que representa a internalização das normas culturais que nos guiam a agir de maneira socialmente aceitável. Os malandros costumam ter desejos intensos e frequentemente exploram temas tabu. Uma versão mais inocente de malandro é vista quando os pais brincam de esconde-esconde com seus filhos para fazê-los rir. O malandro aparece quando estamos muito sérios, rígidos, quando seguimos regras e horários com rigidez e quando perdemos nosso senso de humor. Ele nos faz esquecer o que queríamos lembrar, falar coisas que nos arrependemos mais tarde, ou se manifesta por meio de lapsos engraçados que nos fazem rir. Nietzsche é conhecido por falar sobre a importância do riso na filosofia. Ele sugeriu que os filósofos podem ser classificados com base em quão bem eles conseguem rir, incluindo aqueles que têm um senso de humor excepcional. Ele até imaginou que se os deuses praticassem filosofia, teriam um senso de humor que transcenderia o humano e ririam, mesmo em situações sérias. Nietzsche via o riso como uma ponte entre o divino e o comum, onde o malandro se encontra.
O riso reflete nossa atitude em relação à vida e a nós mesmos, especialmente quando conseguimos riser de nossos próprios erros. Rir é um processo interior profundo que nos permite quebrar nossas barreiras pessoais e encontrar significados mais profundos. O malandro nos faz lembrar que a vida é como uma peça teatral, e nós somos os atores seguindo um roteiro pré-definido. No entanto, ele também nos lembra que não precisamos seguir o roteiro à risca. Podemos ser criativos, improvisar e não ter medo de errar, mas sim aprender com nossos erros e rir de nossas imperfeições. Esta ideia se relaciona com o pensamento existencialista, que enfatiza a importância de ser autêntico e descobrir nossa verdadeira identidade. Podemos iludir os outros ou ser iludidos por eles, mas é quase impossível enganar a nós mesmos. O malandro nos desafia a olhar para quem realmente somos no espelho, em vez de representar uma personalidade para impressionar os outros, às custas de nossas necessidades básicas, criatividade e diversão, que são fundamentais para nossa energia diária. O malandro se opõe a qualquer forma de autoridade, pois prioriza suas próprias necessidades acima de tudo. Ele desafia limites rígidos e questiona crenças fundamentais sobre como o mundo é estruturado, sugerindo que é possível transformá-las, mesmo que às vezes seja para fins duvidosos. O malandro é aquele que nos faz questionar as autoridades, as restrições e as regras que nos são impostas. Ele traz uma energia vigorosa que desafia e nos estimula a despertar como indivíduos e como sociedade. Ele interfere, apontando nossas falhas e pedindo que a cultura reflita sobre sua própria tolice. Usando sagacidade e humor, ele ilumina áreas sombrias e chama a atenção do público para os problemas da sociedade. Os comediantes desempenham um papel importante ao transmitir a mensagem do malandro, muitas vezes à custa de sua própria estabilidade emocional. Eles são figuras valiosas que contribuem para a sociedade como um todo. Quando a comédia é reprimida, as consequências são graves, pois o malandro permanece adormecido. No entanto, o malandro sempre encontrará uma saída e, se for ignorado, pode se manifestar na forma de problemas psicológicos, como neuroses. A incerteza é um sinal de que a mudança está próxima, e o malandro está intimamente ligado a esse processo de transformação. O verdadeiro problema não é a incerteza em si, mas o receio da mudança. Enfrentar a incerteza e o risco é fundamental para o crescimento pessoal. Como agente da mudança, o malandro desperta em nós o medo da transformação. Ele pode ser um companheiro incômodo, mas é essencial em nossa jornada de crescimento. A cultura e a sociedade precisam de figuras que questionem e perturbem as bases em que se sustentam, a fim de se manterem vivas e dinâmicas. A vida é uma combinação de ordem e caos, e o malandro representa o espírito do caos. Ele é como o deus Dionísio do vinho e da música, que nos conecta com nossos instintos mais primitivos, ultrapassando as convenções e nos levando a experiências selvagens e indomáveis. Nietzsche, que se considerava o último seguidor do filósofo Dionísio, escreveu: "Devo dizer que é necessário ter um pouco de caos dentro de si para criar algo novo e vibrante. Sem algum grau de desordem, a sociedade perde sua vitalidade cultural, o sistema se torna antiquado, burocrático e ineficiente. Portanto, o malandro não só desafia os valores tradicionais, mas também contribui para a criação de novos valores. Ele constantemente reformula o mundo ao seu redor por meio de uma chama interna, transformando o velho no novo." Apesar de seu comportamento perturbador, os malandros são frequentemente celebrados como os forjadores da cultura. Acredita-se que não apenas tomaram certas coisas preciosas do universo e as compartilharam com a humanidade, mas também ajudaram a modelar o mundo de maneira a torná-lo adequado para a vida humana. Além da criação, o malandro nos ensina que todos nós possuímos a capacidade de destruição. O malandro é simultaneamente criador e destruidor, doador e negador, alguém que engana e é por vezes enganado. Uma pessoa que aparenta ser gentil ou pura por fora, mas que reprime suas verdadeiras emoções, pode, de repente, manifestar comportamentos autodestrutivos ou envolver-se em atos pecaminosos. Instintivamente, podemos perceber algo estranho em alguém que está fingindo ser outra pessoa. Parece que o malandro está forçando essa pessoa a fazer o que sua consciência desaprova e, ao mesmo tempo, a levando a revelar sua verdadeira natureza. A ideia não é viver de forma extremista, mas sim encontrar um equilíbrio e aceitar nossos lados mais escuros. A mente humana busca equilíbrio e integridade. Como o malandro desafia as normas e convenções,
muitas vezes é visto de forma negativa. No entanto, essa visão é equivocada, porque o malandro não se preocupa com noções de bem e mal. Ele está envolvido em ambos. Ele possui aspectos tanto luminosos quanto sombrios, mas sempre mantém um elemento lúdico, que é o que o caracteriza como o engraçadinho. O malandro não se deixa limitar por valores morais ou sociais. Ele é movido por paixões e desejos, mas por meio de suas ações, ele cria a noção de valores. Sua criatividade inteligente nos surpreende e nos oferece a chance de transcender as normas sociais que muitas vezes nos limitam. Diferentemente do demônio, que representa o mal, o malandro é amoral, o que significa que ele não se preocupa com o bem ou o mal. A moralidade é um sistema criado pela sociedade e pela mente consciente, mas o inconsciente não segue essas regras. O malandro personifica a ideia de paradoxo na condição humana. Ele representa um ponto intermediário especial, que não se encaixa claramente em nenhuma categoria, mas ao mesmo tempo está em ambas. Como seres humanos, muitas vezes lutamos para compreender paradoxos e contradições, buscando entender como a unidade pode estar por trás de dualidades aparentes. O malandro é frequentemente associado a animais como raposa, corvo, macaco, coiote, lebre ou aranha, entre outros. Ele não tem uma forma fixa e definida. Como um metamorfo, ele é flexível e pode assumir diversas aparências. Reconhecemos a energia do malandro pela sua natureza mutável e suas ações desafiadoras. O malandro, independentemente de sua forma, é um ser antigo, semelhante aos deuses e heróis da mitologia. Na mitologia grega, Prometeu é um exemplo de malandro, pois roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos. Isso desagradou os deuses, pois a humanidade não estava preparada para usar o fogo de maneira criativa e benevolente. No entanto, essa ação foi fundamental para a nossa evolução, pois o fogo desempenhou um papel importante no desenvolvimento humano. Aqui surge um dilema interessante. O que é necessário para o avanço da humanidade também pode ser potencialmente destrutivo. Isso nos faz pensar em tópicos como inteligência artificial ou a ideia da singularidade, onde a tecnologia pode ser uma bênção e uma ameaça. Quando o malandro é punido, ele é muitas vezes substituído pela estupidez. No caso de Prometeu, ele é punido pelos deuses e substituído por seu irmão Epimeteu. Prometeu é retratado como alguém que pensa antes de agir, enquanto Epimeteu age sem pensar. Podemos ver essa dualidade como uma divisão de um único ser primitivo, que é ao mesmo tempo esperto e ingênuo. Outra figura malandra é Brer Rabbit, um personagem dos contos populares afro-americanos, que é frequentemente representado como um azarão e mais fraco que seus oponentes. Isso o torna simpático ao público. Nas histórias, esse personagem se enreda em situações difíceis devido à sua natureza brincalhona, e então precisa usar sua astúcia e habilidade para enganar e superar animais maiores e mais fortes, assumindo o controle da situação e escapando dos problemas. Um exemplo disso é Anansi, a aranha, um malandro nas histórias africanas. Ele é um personagem moralmente ambíguo, enganando tanto humanos quanto deuses. Os truques de Anansi são aprimorados por sua capacidade de se transformar em diferentes formas que se ajustam melhor às suas aventuras. Alguns também o veem como um criador divino que trouxe histórias e sabedoria para o mundo, sendo responsável pelo surgimento do mundo em si. Da mesma forma, na cultura nativa americana, há Iktomi, um espírito malandro que costumava ser associado à sabedoria, mas perdeu esse título devido ao seu comportamento problemático. Apesar de suas intenções frequentemente maldosas, seus planos costumavam dar errado, então essas histórias eram usadas para ensinar lições aos jovens. Ele fornece apanhadores de sonhos às pessoas para proteção. Os contos populares revelam que ele é tanto respeitado quanto temido, mas também motivo de zombaria. Ele tem a habilidade de usar cordas para controlar os humanos como marionetes, e pode criar poções que afetam até mesmo os deuses. Segundo uma profecia, sua influência se espalharia por toda a Terra. Isso pode ser visto como a evolução das comunicações, começando com telefones e depois a internet, a rede global de computadores. Desde tempos antigos, Iktomi tem sido pensado como o padrinho da nova tecnologia. O mito é uma maneira de a mente falar sobre si mesma. Muitos povos nativos americanos consideram Iktomi como o deus dos europeus, acreditando que eles imitam seu comportamento estranho e truques de auto-engano com facilidade. O coiote é outra figura esperta no folclore nativo americano. O equivalente europeu seria Reynard, a raposa. Na mitologia nórdica, Loki é uma figura popular conhecida por suas artimanhas.
Ele causou a morte de Baldur, o deus mais amado, por meio de truques e travessuras. Loki foi considerado culpado e punido, e os deuses sabiam que isso prenunciava o Ragnarok, o evento que significaria o fim dos deuses e do próprio universo que eles governavam. Por meio de suas primeiras travessuras astutas, como roubar o gado de Apolo, Hermes ganha a admiração de Zeus e um lugar respeitado no Monte Olimpo, onde os deuses gregos vivem. Hermes é um ser divino, conhecido por ser o intermediário entre humanos e deuses, assim como entre a matéria e o espírito. Ele é o único deus que pode atravessar os 3 reinos, o Monte Olimpo, a Terra e o submundo. Talvez até mesmo atue como um elo entre o mundo dos sonhos e a vida cotidiana. Hermes representa uma terceira forma de existência, diferente da racionalidade de Apolo e da irracionalidade de Dionísio. Ele é o deus das travessuras e das viagens, além de ser o guia astuto das almas. Quando sua cidade enfrentava inimigos, Hermes se disfarçava como um simples pastor e carregava um carneiro pela cidade, trazendo segurança por onde passava. Ele demonstrou ser um aliado das pessoas em todas as batalhas e um protetor em momentos perigosos. Isso nos faz lembrar de Jesus como o bom pastor que guia a ovelha perdida de volta ao rebanho. O deus malandro também tem uma qualidade protetora. Muitas tribos usam máscaras e abandonam sua identidade, deixando-se possuir pelo espírito do malandro. Os rituais desempenham um papel importante na adoração ao malandro. Sem os rituais, a influência do malandro desaparece. O comportamento das tribos se torna peculiar, engraçado e por vezes rude. No entanto, a sacralidade atribui a essas características uma conexão com a fertilidade, o bem-estar e a alegria. A natureza ambígua do malandro revela a ligação íntima entre os domínios do sagrado e do profano. O malandro toca profundamente a natureza humana. Ele desempenha um papel fundamental na cultura e, ao compreender melhor o malandro, compreendemos melhor a nós mesmos, especialmente as partes inconscientes de nossa psique que respondem ao comportamento desafiador e transformador do malandro. Quando descrevemos eventos relacionados ao malandro, estamos de fato descrevendo aspectos de nossa própria natureza. O malandro é como um espelho que reflete a mente humana, algo compartilhado por todas as pessoas e que, em certo ponto de nossa história, nos deu uma visão do mundo e de nós mesmos. O problema principalmente gira em torno da psicologia, uma tentativa do ser humano de lidar com seus desafios internos e externos. O psicólogo e psiquiatra suíço Carl Jung chama o malandro de arquétipo. Esse arquétipo faz parte do inconsciente coletivo, uma estrutura herdada e universal que está presente em todas as pessoas e vai além do inconsciente pessoal, que é moldado pela experiência ao longo da vida. Os arquétipos são padrões primordiais, ou impressões da experiência de nossos antepassados, sendo a fonte principal de símbolos psicológicos que atraem energia e dão forma a ela, contribuindo por fim para o desenvolvimento da civilização e da cultura. O malandro é o bico. Ele representa um estado mental que é eterno. Os arquétipos são como padrões recorrentes de ideias e imagens que vemos ao longo da história em mitos, religiões e arte. Alguns exemplos de arquétipos são o velho sábio, a grande mãe, o herói e o malandro. O malandro é um arquétipo que desafia os outros. Jung disse que existem tantos arquétipos quanto situações comuns na vida. Não podemos vê-los diretamente, mas eles têm um grande impacto em como agimos e pensamos. Eles vêm de um lugar profundo e oculto em nossas mentes, onde nascem nossos impulsos e instintos. Os arquétipos são como personagens dentro de nós, com suas próprias personalidades. Se os arquétipos ganham muita força, podem controlar como uma pessoa age. Nossa mente inconsciente é mais antiga do que nossa mente consciente. É como a raiz de onde nossa consciência cresce. Então, nossa mente consciente guia nossas ações, mas nada pode aparecer em nossa consciência sem ter origem em nosso inconsciente. As características mitológicas do malandro são vistas mesmo em estágios avançados do crescimento espiritual do ser humano. Na Idade Média inicial, ocorriam estranhos rituais. Jung escreveu: durante os serviços religiosos, pessoas mascaradas com rostos estranhos, vestidas como mulheres, leões e brincalhões, dançavam, cantavam canções inapropriadas no coro, comiam gordura perto do padre que celebrava a missa, jogavam dados, queimavam incenso fedorento feito de couro de sapato velho e corriam e pulavam pela igreja. Esses rituais pagãos eram muito populares e foi preciso muito tempo e esforço para a igreja se livrar deles. No entanto, o conceito do malandro continua a aparecer na mitologia ao longo das épocas. Jung escreveu: ele é claramente um padrão psicológico, uma estrutura mental muito antiga.
Nas formas mais evidentes, ele reflete uma mente humana que ainda não se desenvolveu plenamente, equivalente a uma psicologia que está no estágio inicial, quase como a de um animal. O mito do malandro representa um estágio mais primitivo e básico da consciência. É uma ideia coletiva formada por um grupo de pessoas e cada pessoa a reconhece como algo familiar, não algo puramente individual. Se o mito fosse apenas um vestígio do passado, então por que ele não desapareceu com o tempo? Por que ainda exerce influência mesmo em sociedades mais avançadas? O malandro nos leva de volta a um estágio de consciência mais antigo que existia antes mesmo de os mitos serem formados. Somente quando nossa consciência evoluiu, conseguimos separar esse estágio anterior e falar sobre ele. O malandro é como um precursor do herói salvador, possuindo traços divinos e animais ao mesmo tempo. Ele é tão desprovido de autoconsciência que seu corpo não funciona como um todo e suas duas mãos até lutam entre si. O malandro é um ser primitivo com características divinas e animais. Ele é superior aos humanos devido às suas habilidades excepcionais, mas também inferior devido à falta de consciência. O mito do malandro, como outros mitos, é considerado terapêutico. Ele serve como um lembrete para as pessoas mais desenvolvidas, mostrando como eram as coisas no passado em termos de moral e intelecto. Isso evita que essas pessoas se esqueçam de suas origens. Em situações cotidianas, o homem civilizado pode se referir ao malandro de forma figurativa ou metafórica quando está frustrado com as reviravoltas da vida ou se sente desafiado. A sombra, que é a parte obscura e oculta de nossa personalidade, contém qualidades perigosas que muitas vezes ignoramos. Jung acredita que o malandro faz parte dessa sombra, e ambos são perigosos quando não os reconhecemos em nós mesmos e os projetamos em outras pessoas. Ele afirma que o malandro é como um resumo de todos os aspectos negativos do caráter das pessoas, e essa ideia se forma a partir da sombra individual, que faz parte de cada indivíduo. Isso pode não se manifestar como uma figura mitológica, mas, devido à repressão e falta de atenção a mitos originais, pode se transformar em uma projeção em grupos sociais e nações. A energia coletiva do malandro está presente em líderes que parecem genuínos, mas, na realidade, são enganadores, prometendo verdades enquanto entregam mentiras. Essa ideia aparece, some e volta a surgir ao longo de toda a história humana. Geralmente, pensamos que o perigo está relacionado a algo que está tentando entrar em nossa vida, mas não percebemos os riscos da parte desconhecida e reprimida dentro de nós, que nos fazem perder a nossa verdadeira identidade. A maior parte das pessoas fica assustada com o nosso verdadeiro eu, que está escondido por trás do nosso eu exterior. O malandro nos guia até os lugares mais profundos do nosso ser, como se fosse um coelho indo para sua toca, até as partes desconhecidas dentro de nós, até mesmo onde enfrentamos nossos medos mais sombrios. Apesar de ser assustador, o malandro nos ajuda a descobrir aspectos dentro de nós que nem sabíamos que existiam. Enquanto a sombra nos ajuda a entender nossa noção de certo e errado, o malandro está mais interessado em nos ajudar a lidar com o problema do orgulho. Ele impede que nos tornemos excessivamente confiantes, pois a arrogância geralmente leva a quedas. O malandro desempenha um papel importante no processo de individuação, pois nos ajuda a reduzir o inchaço do ego, que ocorre quando nos tornamos controladores, presunçosos ou narcisistas. Um ego saudável é essencial para entender quem somos e nos conectarmos com o nosso mundo interior. O malandro é como um especialista em demolir o ego, o que nos ajuda a ser mais realistas em relação às nossas limitações psicológicas e, em última instância, a perceber a nossa vastidão espiritual. Existe uma força, presente em nós e no universo, que nos faz sentir pequenos, derruba nosso orgulho, atrapalha nossos planos e nos mostra que nossos desejos não são tão importantes quanto pensávamos. Essa força também dissolve as coisas em que nos agarramos, mesmo que não sejam mais úteis para nós. Quando estamos muito focados em nós mesmos, essa força age como um alfinete que estoura nossa bolha de grandeza, fazendo com que vejamos a realidade de forma diferente. Nesse momento, percebemos que coisas como poder, dinheiro, fama e prazer perdem sua importância. Essa força nos ajuda a nos sentir humildes e nos lembra da realidade. Entender que nossa capacidade é limitada diante do vasto universo é importante. Esse reconhecimento é essencial para o nosso crescimento pessoal e para nos conectarmos com algo maior, algo divino. Em vez de pessoas poderosas ajudando as mais humildes, às vezes acontece o oposto. Um indivíduo astuto finge ser humilde, mas na verdade supera alguém que se considera importante e tem muito orgulho de si. A Bíblia contém um trecho que reflete bem essa ideia.
Deus escolheu coisas que parecem tolas a olhos das pessoas sábias e coisas que parecem fracas para confundir aquelas que são poderosas. Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas, as que aparentemente não têm valor, para mostrar que o que é considerado importante perde sua importância. Independentemente de quão modesto você possa ser ou o quanto se sinta sem valor na vida, sempre há algo no eu superior ou na conexão com Deus que ainda tem um chamado para você. Na alquimia, a figura do malandro se assemelha ao símbolo enigmático de Mercúrios, que é como o mercúrio, fluido e mutável. Jung descreve que na figura alquímica de Mercúrios, encontramos uma combinação interessante de características associadas a pessoas espertas e astutas. Isso inclui seu gosto por brincadeiras maliciosas, habilidades de transformação, uma natureza que é ao mesmo tempo divina e animal, experiências de sofrimento extremo e, por fim, uma semelhança com a figura de um salvador. Mercúrios lida habilmente com a dualidade entre a mente e a matéria e está ligado à ideia da pedra filosofal, ou do eu. Ele é de forma paradoxal relacionado tanto a Cristo quanto a Lúcifer, o ser que trouxe a luz. Comparado à pureza e simplicidade do símbolo de Cristo, Mercúrios Lápis é complexo, sombrio, paradoxal e profundamente ligado às tradições pagãs. Portanto, Mercúrios representa uma parte da mente que não foi influenciada pelo cristianismo e que não pode ser expressa pelo símbolo de Cristo. De fato, em muitos aspectos, ele pode se assemelhar ao diabo, que por vezes se disfarça como um anjo de luz. A natureza paradoxal de Mercúrios reflete um ponto importante sobre o eu, que é uma união de opostos e não pode ser diferente se quiser representar totalidade. A pedra filosofal, o símbolo central da alquimia que transforma o comum em algo valioso, é associada a esse personagem astuto, Mercúrios, o que confundia os alquimistas. Para Jung, a pedra filosofal não está fora de nós, mas dentro de nós mesmos. Podemos dizer que Mercúrios, na forma da figura alquímica, abrange todos os aspectos da mente, tanto o consciente quanto o inconsciente, o que conhecemos e o que não conhecemos, a luz e a escuridão dentro de cada um de nós. A mente procura o equilíbrio, não permanecendo em extremos, mas combinando opostos. Na alquimia, a função transcendente é onde a mente encontra o meio-termo. Isso acontece quando o momento é certo, o que chamamos de sincronicidade. De certa forma, os extremos como não o suficiente ou demais são como figuras astutas que nos enganam. No entanto, essas figuras estão tentando nos guiar para o centro, para o processo de desenvolvimento pessoal. Isso se assemelha ao que Aristóteles diz sobre virtude, que é um ponto entre a falta e o excesso de uma qualidade. Por exemplo, a virtude da confiança está entre a falta de autoestima e a arrogância. À medida que uma pessoa se torna mais equilibrada na vida, ela também alcança uma mente plena e equilibrada. As figuras astutas estão sempre presentes, tentando revelar os aspectos sombrios da cultura e as mudanças inevitáveis que estão acontecendo. Na mitologia, a luta entre forças de criação e destruição, personificada pelo malandro, ainda é relevante no mundo atual, da mesma forma que era para nossos antepassados. O malandro representa nossos conflitos internos, e lidar com esses conflitos nos ajuda a entender melhor os problemas externos que nossa cultura enfrenta. Integrar o conceito do malandro em nossa psicologia significa não ser controlado apenas pelo nosso ego egoísta. Isso nos permite viver de maneira mais autêntica, com honestidade e conexão com os outros. Também nos ajuda a reconhecer nossos sentimentos, comportamentos e pensamentos verdadeiros, que nossa personalidade inconsciente esconde e que são essenciais para nos tornarmos indivíduos completos. Em outras palavras, o malandro nos ajuda a descobrir quem realmente somos, incluindo as partes de nossa personalidade que equilibram a parte consciente e inconsciente. O malandro procura nos despertar profundamente, muitas vezes agitando nossa essência interior. Isso acontece porque ele representa padrões essenciais que moldam nossa personalidade. Pode ser que esses padrões sejam difíceis de aceitar, mas é crucial reconciliá-los tanto dentro de nós mesmos como no nosso mundo. Quando desafia convenções e ultrapassa limites, o malandro amplia as capacidades humanas. Mesmo que ele nos ensine lições difíceis, também nos inspira a imaginar e criar novas oportunidades. Tanto na história da humanidade como na vida de cada pessoa, o progresso está ligado ao desenvolvimento da consciência. Esse crescimento gradualmente nos liberta da ignorância e, portanto, o malandro é uma força que traz iluminação e cura.